Presidente do Senado defende celeridade no processo que pode colocar o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por decisão judicial, o Senado terá que analisar novamente projeto de lei sobre telecomunicações e o presidente da Argentina visita hoje o Congresso Nacional. Bom dia. O Palácio do Planalto anunciou no início da noite o indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O escolhido pelo presidente Temer é o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O nome dele ainda vai ter que ser aprovado pelos senadores. Olha, eu tenho a mesma opinião do Alexandre de Moraes. Ele escreveu que quem ocupasse um cargo de ministro no governo não podia ser indicado por uma função dessa natureza. Uma esculhambação, não é nenhuma imoralidade. Esse nome, evidentemente, que vai ser sabatinado aqui. E o nome de um ministro é sempre motivo de um grande alvoroço, porque sempre vai ter alguém contra, alguém a favor. Eu vejo, assim, do ponto de vista técnico, o ministro preparadíssimo, é um jurista, um constitucionalista conhecido, um grande vendedor de livros na área de direito. Agora, óbvio que está vindo, como ele é ministro da Justiça, está vindo para cá, sempre tem a discussão, o caldo político do momento. Vamos ver como vai se desenrolar, se vai ser confirmado mesmo, né? E aí a gente vai analisar o nome aqui na Constituição de Justiça. A escolha é livre-arbítrio do presidente da República. O presidente da República escolheu o novo ministro do Supremo, encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso agora, o Senado, vai fazer a sabatina de rotina. Escolha do presidente da República cabe ao presidente da República, não cabe ao presidente do Poder Legislativo fazer qualquer comentário sobre isso. Hoje, às 11 horas, haverá reunião de líderes do Senado, convocada pelo presidente Eunício Oliveira, para definir as matérias que serão votadas no plenário nesta terça-feira. 3 medidas provisórias trancam a pauta, entre elas a que trata da reforma do ensino médio. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebe nesta terça-feira o presidente da Argentina, Maurício Macri. O principal motivo da visita é estreitar as relações comerciais e políticas entre os dois países, fragilizadas nos últimos anos. O objetivo da visita ao Brasil é dinamizar os acordos bilaterais, especialmente na área comercial. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e Argentina movimentou só no ano passado 23 bilhões de dólares. A visita também deve estreitar as relações políticas entre as duas nações. Nos últimos momentos do governo Dilma e do governo da presidente Cristina Kirchner, as relações bilaterais como um todo estavam num ponto muito baixo e do ponto de vista comercial bastante conflituosas. Encarar de uma forma mais assertiva, mais positiva a agenda comercial. Essa é uma agenda imediata, diz respeito a necessidades prementes dos dois países de recuperação econômica, de reativação, de criação de empregos. Maurício Macri também deve discutir com as autoridades brasileiras a agenda do Mercosul. O bloco econômico que envolve Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tem a Argentina na presidência temporária. E o objetivo de Maurício Macri é impulsionar as relações econômicas do Mercosul com a possibilidade de abertura para a União Europeia. A conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia é uma conclusão longamente aguardada. Nesse momento, depende muito mais de decisões de Bruxelas do que propriamente na órbita do próprio Mercosul. O Mercosul já colocou a sua proposta, já reiterou. Quer dizer, a questão é que, nesse momento também, para a União Europeia, esse tema não está muito forte na sua própria agenda. É um acordo comercial de uma geração que já não corresponde exatamente às necessidades e aos desafios presentes. Ele é muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas não é tão consentâneo com as realidades contemporâneas do comércio internacional e das necessidades das economias. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Senado deve retomar as discussões sobre o projeto de lei que muda as regras na área de telecomunicações. O texto já havia sido aprovado de forma terminativa em comissões, sem passar pelo plenário, e foi remetido à Casa Civil para sanção. A determinação do ministro Luiz Roberto Barroso é para que o Senado leve o tema para exame do plenário. O pedido de liminar foi feito por um grupo de senadores da oposição, liderado por Lindbergh Farias e Vanessa Graziotin.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a manifestação do STF foi recebida e aguarda reexame da mesa. Embora a entrega das declarações do imposto de renda aconteça apenas nos meses de março e abril, milhões de contribuintes ficam atentos à correção da tabela do imposto desde o início do ano. Mesmo diante da inflação de mais de 6% em 2016, o governo prevê um reajuste menor da tabela, 5%. 3 projetos de senadores têm como objetivo proteger assalariados e pessoas físicas das perdas com a defasagem da tabela. A defasagem não é novidade. De acordo com o Sindifisco, Sindicato dos Fiscais da Receita Federal, nos últimos 20 anos, só em 5 ocasiões houve reposição integral das perdas do período anterior. Pelos cálculos do Sindifisco Nacional, fruto de um estudo que nós já realizamos há diversos anos, essa defasagem hoje está acumulada em torno de 83,12%, de 1996 até o final do ano passado. Para o Sindifisco, se a correção total fosse aplicada, o limite de isenção do imposto de renda passaria dos atuais R$ 1.903 para R$ 3.484. Por exemplo, quem ganha R$ 4.000 estaria pagando hoje R$ 223 a mais do que se a tabela fosse corrigida, ou seja, mais 500% acima do correto. Já quem ganha R$ 10.000 paga de imposto de renda 62% além do que deveria. Com a experiência de quem elabora declarações há quase 60 anos, o contador Kleber Coimbra critica a injustiça tributária. Ele presta assessoria voluntária a centenas de contribuintes de baixa renda. As tabelas não modificam, estão há vários anos do mesmo sistema, sempre beneficiando os ricos. Porque os ricos têm a facilidade de abrir firmas e criar meios acessórios de pagar menos imposto. Por que o governo atual já não vai diminuindo um pouquinho? Se corrigiu 5%, agora corrige 5,50%, porque o assalariado não pode ficar pagando o crime das coisas erradas do Brasil, Bola. O assalariado só leva a pior no Brasil, não pode, tem que melhorar isso um dia. Na defesa dos contribuintes pessoas físicas do imposto de renda, os senadores Regufe, Ana Amélia e Ricardo Ferraço são autores de projetos que prevêem a reposição das perdas de acordo com os índices de inflação do ano anterior. As propostas aguardam tramitação nas comissões temáticas do Senado. A questão da tabela do imposto de renda não é só uma questão de justiça tributária, é uma questão de justiça social também, na medida que quem está carregando esse país na questão tributária é a grande maioria dos trabalhadores do país. A não correção adequada da tabela está implicando num aumento da carga tributária. É o meu entendimento, por isso esse projeto. E eu desejo, além dessa questão da correção, que eu acho absolutamente necessária e justa em relação ao direito do cidadão que já está sufocado por essa carga tributária insuportável. Quem bebe e provoca um acidente de trânsito pode causar um prejuízo enorme não só à saúde das vítimas, mas também ao SUS. Uma proposta em discussão no Senado obriga o ressarcimento dos custos hospitalares pelo infrator. De acordo com o DataSUS, a cada ano, cerca de 40 mil brasileiros morrem em decorrência de acidentes de trânsito. 200 mil sofrem ferimentos graves que exigem internações. Segundo os dados mais recentes do IPEA, em 2014, o custo médio para os cofres públicos de um acidente com morte era de R$ 647 mil. Já o de acidente com vítima de lesões não fatais, R$ 90 mil. Mesmo depois da lei seca, na cidade e nas estradas, muitos motoristas continuam dirigindo sob o efeito de álcool ou de outra substância. Um projeto de lei do Senado prevê que o condutor alcoolizado ou sob efeito de droga terá que pagar pelas despesas do Sistema Único de Saúde com o tratamento da vítima. As pesquisas recentes mostram que 1 a cada 4 motoristas dirige embriagado ou sob efeito de qualquer outra droga. Isso, sem dúvida nenhuma, é um risco que potencializa muito os acidentes. E a nossa preocupação é fazer com que o cidadão, ao ressarcir o SUS,
aquele prejuízo causado, ele vai ter mais responsabilidade, tomar mais cuidado, porque infelizmente hoje o volume de acidentes que ocorre nas nossas estradas e dentro também das cidades é mais do que muitas guerras. A advogada Andréia Rezende elogia o projeto, mas chama atenção para um outro problema. Além de resultado positivo no teste do bafômetro, o policial ou agente de trânsito deve preencher de forma correta o auto de infração e o relatório de embriaguez. Se eu causei dano a alguém, eu tenho que reparar. É o mínimo moral da minha parte. A minha preocupação, até pela experiência que eu tenho com o Detran, é da questão de como é que vai formular a responsabilidade depois. Ele realmente é culpado? Porque eu tenho uma grande parte de infratores aqui que não são. Esse projeto de lei sendo aprovado, ele entra no próprio Código de Trânsito, que ele é o artigo 303A. A nossa preocupação é o quê? É a questão de o Detran trazer, já trazer dessa forma, né, incisiva, autoritária, de que o condutor está dirigindo sob influência de álcool e não ter a prova material disso. Aí, isso me preocupa na questão da reparação de danos, tanto à vítima quanto ao SUS. Eu concordo com o escopo do projeto. Agora, estou fazendo naturalmente um voto que assegure também o direito do cidadão a ter as suas explicações, as suas defesas, para que não seja um projeto autoritário. Após discussão e aprovação do parecer na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá para a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça, que será a última etapa, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nas próximas edições do Senado Agora. Obrigado pela audiência e uma boa terça-feira para você.